Olá, aqui é a Helga, com o 15º capítulo da saga dos Rothschild. Ainda em 1995, um documento do escritório da inteligência naval, intitulado Worldwide Challenges to Naval Strike Warfare, informa que, abre aspas, a tecnologia americana tem sido adquirida pela China através de Israel, sob a forma de Lavi Fighter e, possivelmente, da tecnologia de mísseis terra-ar SAM. Fecha aspas. A Jane Defense Weekly, de 28 de fevereiro de 1996, nota que, abre aspas, até agora, a comunidade da inteligência não confirmou abertamente a transferência da tecnologia americana através de Israel para a China, fecha aspas, e que, abre aspas, representa um grande passo adiante para a aviação militar chinesa, fecha aspas, Flight International, 13 de março de 1996. Naquele mesmo ano, 1995, Amschel Rothschild, de 41 anos, aparece morto no seu quarto de hotel em Paris, enforcado com o grosso cordão de seu hobby. O primeiro-ministro francês ordena à polícia francesa fechar a investigação sobre a morte, e Rupert Murdoch, judeu ashkenazi, nascido de mãe judia, instrui seus diretores e gerentes de notícias em todo o mundo para que informem o fato como um ataque de coração, se precisarem dar a notícia. No dia 12 de maio de 1995, a embaixadora para as Nações Unidas e judia ashkenazi Madeleine Albright, quando apareceu no programa 60 Minutos, 60 Minutes, de Leslie Stahl, esta perguntou-lhe o seguinte em referência aos anos em que os Estados Unidos impuseram sanções econômicas contra o Iraque. Ouvimos dizer que morreram 500 mil de crianças. Isso é mais do que o número de crianças que morreram em Hiroshima. Valeu a pena o preço? Ao que a embaixadora Madeleine Albright respondeu: acho que é uma escolha muito difícil, mas o preço, achamos que sim, valeu a pena. Seus comentários não causaram nenhum clamor público. Na verdade, o governo dos Estados Unidos considera positivamente o holocausto de 500 mil de crianças iraquianas, tendo-se em conta que menos de 8 meses depois, o presidente Clinton nomeou Madeleine Albright secretária de Estado. Enquanto comparecia perante o comitê do Senado, que estava analisando sua nomeação, Madeleine Albright, impaciente pelo sangue de mais crianças iraquianas, afirmou: insistiremos em manter duras sanções através da ONU contra o Iraque, a menos que, e até que, o regime iraquiano atue em conformidade com as resoluções relevantes do Conselho de Segurança. 1997. Um engenheiro mecânico do exército e judeu ashkenazi, David A. Tenenbaum, inadvertidamente passou informações militares classificadas sobre sistemas de mísseis e veículos blindados a Israel, de acordo com o New York Times de 20 de fevereiro de 1997. O Washington Post informa que a inteligência americana interceptou uma conversa na qual 2 funcionários israelitas discutiam a possibilidade de obter uma carta confidencial que o então secretário de Estado, Warren Christopher, tinha escrito ao líder da Palestina, Yasser Arafat. Um dos israelitas, identificado somente como Dov, comentou que só poderiam obter a carta dos Mega, codinome do agente superior israelita nos Estados Unidos. O embaixador em Israel, Martin Indyk, queixa-se em privado ao governo israelita sobre a pesada vigilância por parte de agentes secretos israelitas. Agentes israelitas colocam uma escuta no telefone de Monica Lewinsky, judia ashkenazi e filha de um rabino, e gravam sessões de sexo pelo telefone entre ela e o presidente Bill Clinton. O relatório do advogado Ken Starr confirma que Clinton advertiu Lewinsky de que as suas conversas telefônicas estavam sendo gravadas e terminou o caso. Curiosamente, ao mesmo tempo, anuncia-se a caça do FBI ao Mega. No dia 29 de outubro, Edmond de Rothschild morre em Genebra. Curiosamente, no mesmíssimo dia, morre Anton Szandor Lavey, fundador da Igreja de Satã, que no seu livro Satan Speaks, afirmou em relação ao texto de The Protocols of the Elders of Zion, os Protocolos dos Sábios de Sião, o seguinte:
Abre aspas. A primeira vez que li o Protocols of the Elders of Zion, minha reação instintiva foi: o que está errado com isso? Não é assim que qualquer plano principal, master plan, deveria funcionar? Será que o público não merece, ou melhor, procura, um tal despotismo? Fecha aspas. Kofi Annan torna-se secretário-geral das Nações Unidas. Ele é casado com Nanny Lagergren, uma Rothschild com quem contraiu núpcias em 1984. 1998. Estabelece-se o Banco Central Europeu em Frankfurt, a cidade da qual os Rothschild são originários. Ano 2000. George W. Bush é eleito, assim me disseram, presidente dos Estados Unidos. Bush e sua família afirmam ser descendentes da House of Plantagenet, que é descendente da Casa Real de Judá. 2001. No dia 11 de setembro, foi orquestrado o ataque ao World Trade Center por Israel, com a cumplicidade da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, sob as ordens dos Rothschild, com o objetivo de retirar a liberdade das pessoas do mundo inteiro em troca de segurança, da mesma forma como aconteceu com o incêndio do Reichstag na Alemanha, onde mentiram aos cidadãos com a finalidade de abrir mão de liberdade por segurança. Eles também usariam os ataques para ganhar controle sobre alguns países no mundo, que não tinham autorizado a abertura de bancos centrais Rothschild. Então, menos de um mês depois daqueles ataques do 11 de setembro, forças americanas invadem o Afeganistão, uma das 7 nações do mundo que não tem um banco central controlado pelos Rothschild. Menos de uma semana antes do ataque do 11 de setembro, no dia 5 de setembro, o sequestrador Mohammed Atta e vários outros sequestradores fizeram uma visita inexplicável a bordo de um dos barcos cassinos do lobista pró-Israel e judeu Ashkenazi Jack Abramoff. Nenhuma investigação foi realizada para saber o que foram fazer lá. Descobre-se que espionaram a comunicação entre agentes de drogas americanos. A suspeita recai sobre 2 empresas, Amdocs e Converse Infosys, ambas pertencentes a israelitas. A Amdocs gera dados de cobrança para a maioria das companhias de telefone dos Estados Unidos e tem condições de fornecer registros detalhados de quem está falando com quem. A Converse Infosys constrói os equipamentos de escuta usados pela polícia para escutar todas as chamadas telefônicas americanas, mas há suspeitas de que obtém do governo israelita metade do seu orçamento para pesquisa e desenvolvimento, que construiu uma porta traseira no sistema informático explorado pela inteligência israelita, e que as informações coletadas sobre os esforços americanos na interdição de drogas servem para encontrar o caminho para os traficantes de drogas. A investigação do FBI leva à exposição do maior anel espião estrangeiro já descoberto dentro dos Estados Unidos, operado por Israel. Metade dos espiões suspeitos foram presos quando ocorreu o 11 de setembro. No dia 11 de setembro, 5 israelitas são presos por dançar e aplaudir o colapso das torres do World Trade Center. Supostamente empregados da Urban Moving Systems, eles são capturados com vários passaportes e um monte de dinheiro. Revelou-se depois que 2 deles eram do Mossad. À medida que os relatórios das testemunhas seguem a atividade dos israelitas, surgem relatos de que eles foram vistos no Liberty Park, no momento do primeiro impacto, sugerindo que sabiam de antemão o que estava por vir. Os israelitas são interrogados e depois enviados de volta para Israel. O proprietário da empresa de mudança utilizada na cobertura pelos agentes do Mossad abandona seu negócio e foge para Israel. O governo dos Estados Unidos então classifica, isto é, coloca fora do acesso público, todas as evidências relacionadas com os agentes israelitas e suas conexões ao 11 de setembro. Tudo isso foi informado ao público através de uma história em 4 partes, emitida por Carl Cameron na Fox News. Pressões de grupos judaicos, principalmente da AIPAC, forçam a Fox News a retirar a história do seu website. 2 horas antes dos ataques de 11 de setembro, Odigo, uma empresa israelita com escritórios a poucos quarteirões das torres do World Trade Center, recebe um prévio aviso através da internet. O gerente do escritório de Nova York fornece ao FBI o endereço IP do remetente da mensagem, mas o FBI não segue essa informação. O FBI investiga 5 empresas israelitas de mudanças como possíveis frentes para a inteligência israelita. Revelam que, antes do ataque, milhões de dólares foram negociados em vendas de ações da American Airlines e da United Airlines. O FBI prometeu investigar os compradores, mas nunca revelou suas descobertas. Isso porque ele levaria diretamente a Israel o estado detrás dos ataques do 11 de setembro.
Depois do ataque ao World Trade Center, enviam cartas anônimas com antrax a vários políticos e executivos dos meios de comunicação. Como no caso do ataque do 11 de setembro, imediatamente culpam o Al-Qaeda, até que descobre-se que o antrax contido dentro dessas cartas é de um tipo específico usado em armas e feito por um laboratório militar dos Estados Unidos. Então, o FBI descobre que o principal suspeito dessas cartas com antrax é o judeu Ashkenazi Dr. Philip Zak, que tinha sido repreendido diversas vezes pelos seus empregadores devido a seus comentários ofensivos sobre árabes. A câmera gravou o Dr. Philip Zak entrando na área de armazenamento onde ele trabalhou em Fort Detrick, que era onde o antrax era guardado. Neste ponto, tanto o FBI como os meios de comunicação de massa pararam de fazer quaisquer comentários públicos sobre o caso. O presidente da Liga de Defesa Judaica desde 1985, judeu Ashkenazi Irv Rubin, é preso por supostamente conspirar para bombardear uma mesquita e os escritórios de um congressista árabe americano. Ele morre logo após cortar a garganta em uma tentativa de suicídio, antes de ser levado a julgamento. Uma semana antes do ataque ao World Trade Center, a Zim Shipping Company sai de seus escritórios no World Trade Center, quebrando o contrato de aluguel, o que custa à empresa $50 mil. Nenhuma razão foi dada, mas a propriedade de metade da Zim Shipping Company pertence ao Estado de Israel, aos Rothschild. No dia 3 de outubro, o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, faz a seguinte declaração a Shimon Peres, judeu Ashkenazi, como informado pela rádio Kol Israel. Abre aspas. Cada vez que fazemos algo, você me diz que os Estados Unidos farão isso e aquilo. Quero lhe dizer uma coisa muito clara. Não se preocupe com a pressão americana sobre Israel. Nós, o povo judeu, controlamos os Estados Unidos e os americanos sabem disso. Fecha aspas. 2002. O terceiro novo dicionário internacional Webster's Third New International Dictionary, completo, reeditado em 2002, fornece uma nova definição de antissemitismo que não tinha sido atualizada desde 1956, e diz assim: antissemitismo. 1. Hostilidade em relação aos judeus como grupo minoritário religioso ou ário-racial, frequentemente acompanhada de discriminação social, política ou econômica. 2. Oposição ao sionismo. 3. Simpatia pelos oponentes de Israel. Foram as definições 2 e 3, oposição ao sionismo e simpatia pelos oponentes de Israel, que foram adicionadas à edição de 2002, pouco antes de que os Estados Unidos decidissem invadir o Iraque, sob ordens do Estado de Rothschild, quer dizer, Estado de Israel. Também naquele ano, o primeiro-ministro de Israel, o criminoso de guerra Ariel Sharon, ordena um massacre no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia. Mas voltemos à definição atualizada para proteger esses criminosos. A DEA, Drug Enforcement Administration, publica um relatório segundo o qual espiões israelenses que se apresentam como estudantes de arte tentaram penetrar nos escritórios do governo dos Estados Unidos. A polícia, perto da Whidbey Island Naval Air Station, no sul do estado de Washington, para um caminhão suspeito e detém 2 israelenses, um dos quais está ilegalmente nos Estados Unidos. Os 2 homens estavam dirigindo em alta velocidade um caminhão alugado Ryder, que eles alegaram ter sido usado para entregar móveis. No dia seguinte, a polícia descobriu vestígios de explosivos plásticos TNT e RDX de nível militar dentro da cabine de passageiros e no volante do veículo. Então, o FBI anuncia que os testes que mostraram explosivos deram falsos positivos pela fumaça do cigarro, uma afirmação que especialistas em testes dizem ser ridícula. O caso é encerrado devido a um álibi fornecido por uma mulher, e os israelitas são entregues ao INS para serem enviados de volta para Israel. Uma semana depois, a mulher que forneceu o álibi desaparece. 2003. Os Estados Unidos invadem o Iraque no dia 19 de março, que naquele ano cai no santo dia de Purim, no calendário judaico. Esse, o dia de Purim, é um dia em que os judeus comemoram sua vitória sobre a antiga Babilônia, atualmente dentro das fronteiras do Iraque. Que interessante! O que também é significativo é que a invasão anterior, liderada pelos Estados Unidos no Iraque, terminou no dia de Purim 10 anos antes,
com o massacre de 150 mil iraquianos em fuga, sob o presidente George Herbert Walker Bush, Bush pai. Purim também é o momento em que os judeus são encorajados a vingar-se sangrentamente contra aqueles que eles percebem como sendo seus inimigos. A antiga Babilônia, isto é, o atual Iraque, é uma das 6 nações do mundo que não tem um banco central controlado pelos Rothschild. Aquela guerra é principalmente para roubar o abastecimento de água do Iraque para Israel e foi travada com sangue de militares americanos que o Estado de Rothschild, isto é, o Estado de Israel, controla. Israel sempre lutou por água. Teve de roubar da Síria os altos do Golã, que nos anteriores 36 anos abastecia Israel com 1/3 da sua água fresca, embora a extração de água em Israel ultrapassou a substituição por 2,5 bilhões de metros nos últimos 25 anos, com referência à data em que isso foi escrito, claro. Isso significa que a água é muito mais preciosa para eles do que as reservas de petróleo, que são as segundas maiores do planeta. O primeiro-ministro da Malásia, Mahathir Mohamad, diz num discurso, abre aspas, os judeus dominam o mundo por procuração, pegam outros para lutarem e morrerem por eles. Fecha aspas. O chefe de polícia de Cloudcroft para um caminhão que ia a alta velocidade numa zona escolar. Os motoristas eram israelitas com passaportes expirados. Alegando serem transportadores, o caminhão continha móveis velhos e várias caixas. Os israelitas são entregues à imigração. O conteúdo das caixas não foi revelado ao público. Israel implanta esquadrões de assassinos nos outros países, incluindo Estados Unidos. O governo americano não protesta. 2004. Depois de 2 anos de investigação do possível papel da AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, o maior grupo de lobby político nos Estados Unidos, com mais de 65 mil membros, com o único propósito de usar os Estados Unidos para os objetivos de Israel, o judeu Ashkenazi e analista de nível médio do Pentágono, Larry Franklin, é visto pelo FBI passando informação classificada a 2 funcionários da AIPAC, suspeitos de ser espiões israelitas. A AIPAC contrata o advogado Nathan Levin para fazer sua defesa judicial. O mesmo advogado que defendeu o suspeito espião israelita Stephen Bryan em 1978. Larry Franklin trabalhou no escritório dos planos especiais do Pentágono, Pentagon Office of Special Plans, dirigido por Richard Perle. Naquela época, Perle, que nos anos 1970 tinha sido apanhado entregando informações classificadas para Israel, insistia que o Iraque estava cheio de armas de destruição massiva e exigia que os Estados Unidos invadissem e conquistassem o Iraque. Não havia nenhuma arma de destruição massiva, claro, e Perle colocou a culpa na má inteligência de George Tenet. Mas o que se sabe é que o Pentagon Office of Special Plans, escritório dos planos especiais do Pentágono, estava coordenado com um grupo similar em Israel, no escritório de Ariel Sharon. Com pelo menos 2 suspeitos, espiões israelitas, dentro do gabinete de onde saíram as mentiras que deram início à guerra no Iraque, parece que o povo americano foi vítima de um engano mortal. Engano que deu início a uma guerra, utilizando o sangue e o dinheiro dos cidadãos americanos, com o propósito de alimentar a opressão de Israel. O vazamento da investigação da AIPAC para a mídia no dia 28 de agosto de 2004 foi um aviso prévio para outros espiões que trabalhavam com Franklin. O prejuízo para a investigação do FBI foi completo quando John Ashcroft, procurador-geral dos Estados Unidos, ordenou ao FBI parar com todas as detenções relacionadas ao caso. Como o caso Stephen Bryan e a busca por Mega, este último escândalo de espionagem parece destinado a autoridades que têm suas próprias alianças secretas para proteger, evitando um grande clamor público. Perto das instalações da Nuclear Fuel Services, em Tennessee, a polícia parou um caminhão depois de uma perseguição de 3 milhas, durante a qual o motorista jogou fora da cabine uma garrafa que continha um líquido estranho. Depois, soube-se que eram israelitas com identificações falsas. O FBI recusou-se a investigar e eles foram liberados. 2 israelitas tentam entrar na base naval submarina Kings Bay, lar de 8 submarinos Trident. Os testes de explosivos no caminhão deram positivo. Abraham H. Foxman, diretor nacional da Liga Anti-Difamação, publica um livro intitulado Never Again, The Threat of the New Antisemitism. Nunca mais? A ameaça do novo antissemitismo.
no qual afirma que a mentira do Novo Testamento de que os antigos fariseus foram responsáveis pela morte de Cristo tem sido também responsável pelo antissemitismo ao longo dos milênios e, assim, o Novo Testamento é um discurso de ódio e deveria ser censurado ou proibido. 2005. No dia 20 de janeiro, o presidente Bush faz a seguinte afirmação como parte de seu segundo discurso de posse. Abre aspas. Quando nossos fundadores declararam a nova ordem dos séculos, e segue. Fecha aspas. Isso não é verdade. Os fundadores não declararam a nova ordem dos séculos. Foi o presidente Roosevelt quem o fez em 1933, quando colocou a tradução em latim Novus Ordo Seclorum no dólar americano. No dia 7 de julho de 2005, uma bomba explode na rede de metrôs de Londres. O ministro de Finanças de Israel, Benjamin Netanyahu, estava em Londres na manhã dos ataques, para participar numa conferência sobre economia num hotel que está em cima da estação de metrô onde uma das explosões ocorreu. Mas, em vez de comparecer à conferência, Netanyahu ficou no seu quarto, depois de ter sido informado por agentes da inteligência israelitas que o ataque ia ocorrer. Agora, só há 5 nações no mundo sem um banco central controlado pelos Rothschild: Irã, Coreia do Norte, Sudão, Cuba e Líbia. Stephen E. Jones, professor de física na Universidade de Brigham Young, publica um artigo no qual ele prova que os edifícios do World Trade Center só puderam ser derrubados da maneira que o foram por explosivos. Não recebe nenhuma cobertura da mídia por suas afirmações científicas demonstráveis. 2006. O banco Edmond de Rothschild, subsidiário do grupo de bancos da família Edmond de Rothschild na França, torna-se o primeiro banco estrangeiro da família a obter a aprovação da China Banking Regulatory Commission, Comissão Reguladora de Bancos da China, para entrar no mercado financeiro daquele país. A ADL, Liga Antidifamação, impiedosamente busca apoio nos governos de todo o mundo para aprovar a legislação sobre crimes de ódio, pois estão com medo de que a cabala criminosa, que é Israel e os Rothschild, seja exposta mais e mais em uma base diária predominantemente na internet. O trabalho da Liga Antidifamação é proteger essa rede criminosa e que melhor maneira de o fazer do que aprovar leis através das quais qualquer pessoa que exponha um crime judeu torne-se uma criminosa. David Irving, naquele ano de 2006, é condenado a 3 anos de prisão na Áustria por negar o Holocausto. É importante observar que o único evento histórico pelo qual você pode ser preso para interrogatório é o Holocausto. Isto é assim porque esta tem sido a maior arma dos Rothschild para fazer lavagem cerebral em você, estúpido goi. Para fazê-lo crer que os judeus são tão pobres e perseguidos, quando, na realidade, eles controlam a grande maioria das finanças internacionais e as corporações multinacionais de todo o mundo. E assim termina este último capítulo desta série Rothschild, os Donos do Mundo, a lição número 1. Este trabalho que eu li neste canal é uma série de 15 capítulos baseada no trabalho de Andrew Hitchcock, The History of the House of Rothschild,